Bem-vindos ao meu canal, canal do professor Martins, Prof. Martins Bio. Bom, muito bom. Nós vamos trabalhar um pouquinho com biologia molecular, ainda dentro do assunto DNA e RNA, ácidos nucleicos. Vamos falar um pouco sobre o exame de RT-PCR para SARS-CoV-2 que causa a Covid-19. E o RT-PCR basicamente significa a transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase. Certo, gente? Não se esqueçam de dar o seu like, bater o sininho e se inscreva no canal. Então, estou mostrando aqui como se faz, em linhas gerais, todo o processo do RT-PCR. Desde a coleta até a análise do resultado. Então, a coleta da amostra se dá através desse bastão aqui, chamado swab, que significa cotonete, tá? Tem uma basezinha aqui, onde o indivíduo vai segurar. E esse swab é introduzido na narina até na região nasofaríngica. Na outra narina, também até a região nasofaríngica. E o indivíduo tem que passar em todas as regiões do fundo da nasofaringe. Depois, esse swab é transferido para esse tubo com líquido aqui, que é retransferido para esse tubo chamado meio de transporte viral, com todos os componentes onde o material viral fica. O material viral ele não é destruído, ele fica ali, ele tem capacidade de replicação, tá? Porque ele vai ser utilizado para a preparação do material. Depois nós temos a extração de RNA de fita simples. Uma coisa para a gente explicar é o seguinte: o SARS-CoV-2 ele contém RNA de fita simples positiva, ou seja, esse material genético, quando ele entra na célula, ele tem a possibilidade de promover a síntese proteica a partir da maquinária biológica da célula invadida. Tá? Mas, para o exame, não dá para usar o RNA. Tá? O exame, o RT-PCR, ele amplifica o DNA. Então, para resolver isso, tá? É utilizada uma enzima chamada transcriptase reversa, que vai fazer a transcrição reversa do RNA. Vai transformar RNA em DNA de fita dupla, tá? Usando a transcriptase reversa. Também chamado de DNA complementar. DNA complementar do quê? Do RNA de fita simples do vírus. Então, esse fragmento aqui é um fragmento que está representando o RNA de fita simples viral. Depois, esse material, certo, é colocado introduzido no equipamento aqui, certo? E aí nós temos o resultado com o laudo no final. Muito bem. Então, qual o material necessário para o RT-PCR? Tá? Então, eu preciso de nucleotídeos para produzir DNA, certo? Um ponto que é importante, assim, se eu tiver um fragmento, alguns fragmentos do vírus, um material muito pequeno, não tem como observar isso, eu não tenho como fazer uma fluorimetria e emitir uma cor que eu possa detectar no exame. Esta estratégia de amplificar, ou seja, produzir muitas cópias de DNA de interesse, significa que eu vou poder visualizar com vista desarmada, né, sem microscópio, tá? Eu vou conseguir visualizar o resultado, seja em tempo real, né, no equipamento, no computador, seja em eletroforese, em gel de agarose. Tá? Então, esse é o objetivo da amplificação, esse é o objetivo do PCR. Então eu preciso dos nucleotídeos, tá, que compõem o DNA, porque eu vou produzir muitas cópias de DNA. Eu preciso da transcriptase reversa para passar o RNA para DNA.
eu preciso de primers específicos daquele DNA que foi copiado do RNA viral. Então, se não tiver o DNA complementar do RNA, do vírus, tá? Então o primer não vai se conectar e o indivíduo não tem o vírus, certo? E eu vou precisar dessa enzima aqui, termoestável, certo? Que vai promover a produção, né? A polimerização do DNA. Vai produzir as cópias que precisamos para o exame. Nós temos no nosso corpo a DNA polimerase que trabalha em temperatura ótima em torno de 37 graus. Acima de 40 graus, a DNA polimerase perde eficiência e em temperaturas maiores ela desnatura. Nos anos 80, eles descobriram, numa fonte termal no Parque Yellowstone, nos Estados Unidos, eles descobriram uma bactéria chamada Thermus aquaticus. Essa bactéria, chamada Thermus aquaticus, ela é termoestável a 70 graus Celsius. Ela funciona muito bem a 70 graus Celsius. Como o equipamento trabalha com aquecimento para desnaturar a molécula de DNA em torno de 95, 96, depois baixa para 55, e aí o crescimento se dá a 72, que é justamente a temperatura de trabalho da TAC polimerase, certo? Então ela trabalha em torno de 70 graus Celsius. Então a TAC polimerase revolucionou o PCR. O PCR já foi uma revolução. E a TAC polimerase revolucionou o PCR porque nos primeiros exames de PCR tinha que readicionar DNAs polimerase porque as primeiras tinham sido desnaturadas. Então esse processo terminou porque a TAC polimerase é termoestável. Então esses são os componentes. Esse é o equipamento para onde as nossas amostras vão. Esse aqui é o chamado termociclador. Termociclador porque ele trabalha com diferentes temperaturas e nós vamos ver agora, tá? Então está aqui o nosso material genético coletado, está aqui no Eppendorf, tá? Vocês podem ver que ele tem uma base cônica, um pouquinho maior ou um pouquinho menor, mas está aqui o nosso Eppendorf com o material genético. Esse material genético, ele estava como RNA de fita simples, com a transcriptase reversa, passou para DNA de fita dupla. Está aqui, agora preste atenção, hein? DNA de fita dupla. Mas a fita dupla, olha só, ela está ligada por pontes de hidrogênio. Precisa ser desnaturado. Então, dentro do equipamento, se aumenta a temperatura a 96 graus, o DNA vai sofrer desnaturação, vai fazer um papel da nossa DNA helicase, tá? Como se fosse a DNA helicase, o aumento de temperatura faz isso. Vai separar as duas colunas, ok? De DNA a 96 graus, a temperatura é reduzida para anelamento dos primers a 55 graus. Os primers, então, eles vão encontrar regiões do DNA que correspondem ao RNA viral, certo? Então ele vai procurar aqui e na coluna complementar, evidentemente, certo? Aí aumenta a temperatura para a extensão dos primers. Então aqui, ó, olha só, polimerizando, quer dizer, colocando os nucleotídeos aqui, tá? Integrando os nucleotídeos aqui para complementar, para produzir o fragmento de DNA. Então está aqui o lugar de entrada da nossa TAC polimerase. Então eu tenho uma molécula e no final eu tenho duas moléculas e eu completei um ciclo. E o segundo ciclo, Martins? 4 moléculas. E o terceiro, 8 moléculas. E o quarto, 16, assim por diante. E aí ele pode passar de 35 a 40 ciclos, de 30 a 40 ciclos. E aí nós vamos ter milhões de cópias ou até bilhões de cópias. Tá? Vai depender da quantidade de material que foi coletado ali, certo? E aí nós podemos enxergar o resultado através da fluorimetria, dá para perceber o resultado.
Então, fazendo um resuminho aqui, né? Tá aqui a nossa dupla coluna, foi separada a 95, 96 graus. Aqui nós temos o anelamento do primer, certo? Tá aqui o primer. E na fita complementar o outro primer num lugar específico, no local específico do DNA correspondente ao RNA do vírus. Então nós vimos isso aqui na lâmina anterior, só lembrando, tá? O lado de crescimento é sempre de 5:3, tá? Então 5:3. Então notem que o crescimento vai se dar em direções inversas aqui, tá? E aqui estão, ó, em azul aqui, nós temos os nucleotídeos novos que estão no líquido e estão sendo acrescentados em função da TAC polimerase. A TAC polimerase que está acrescentando os nucleotídeos aqui como se fosse uma linha de produção. Certo, gente? Na linha de crescimento, 5:3 e aqui 5:3. Então nós temos um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, e aí 30 ciclos, imagina a quantidade, né, gente? 40 ciclos, e aí nós vamos ter aí talvez bilhões de cópias, certo? Aí nós vamos ter o resultado. Então aqui eu tenho que ter um número mínimo de ciclos para ter o resultado, tá? Aqui nós sabemos que o resultado aqui teve amplificação, ou seja, nós encontramos o material genético. Se nós tivermos curvas menores, tá? Se nós tivermos curvas menores, significa que tinha pouco material, ou quase nenhum material, ou material não significativo. É necessário o exame dar inconclusivo e é necessário repetir o exame. Seria uma quantidade bem menor aqui de amplificação, certo? Quais são os dias? Dias depois do início dos sintomas. Então até 5 dias depois do início dos sintomas, certo? Com certeza a chance de teste de positividade é 5%. Isso aqui vai até o 6º, 7º dia. Depois, olha só, olha a queda é vertiginosa, né, gente? A queda é vertiginosa, ou seja, os fragmentos do vírus vão diminuindo cada vez mais. Ok, gente? Então, falamos um pouco de biologia molecular dos nucleotídeos, conversamos um pouquinho sobre o teste do RT-PCR. Tá, obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço. Até mais.